Os professores universitários e toda a comunidade acadêmica no país fazem manifestação na próxima sexta-feira. Eles programam paralisação para denunciar o corte orçamentário que, se executado, colocaria em risco quase 200 mil bolsas de estudo e pesquisa em 2019. O alerta foi feito pelo Conselho Superior da CAPES ao Ministério da Educação. O governo Temer recuou, mas a comunidade acadêmica e científica segue mobilizada, de olho nas consequências da crise econômica e do teto de gastos sobre a educação. Conversa comigo Sebastião José Nascimento Pádua, que é secretário-geral da PUB, o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de BH, Montes Claros e Ouro Branco, e professor titular do Departamento de Física da UFMG. Bem-vindo, professor. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Vivian, pela oportunidade para falar com você e com os telespectadores. Professor, esse é um assunto muito sério, mas não é nenhuma grande surpresa quando o teto de gastos foi aprovado no Congresso Nacional. Já existia uma expectativa que, especialmente a saúde e a educação, sofreriam bastante. E o senhor diria que isso aí é a pedra de toque do teto, da aplicação do teto de gastos? Exato. Nós já sabíamos disso em 2016, quando no final, em dezembro, nós fizemos um movimento, justamente porque já estava previsto que a lei do teto dos gastos, ela iria comprimir totalmente o sistema de educação e de ciência, tecnologia e inovação na universidade. Então foram várias notícias muito ruins para a área de ciência, tecnologia e educação e para a sociedade. Primeiro, o fim do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, depois essa lei dos tetos e a diminuição dos recursos, né, pouco a pouco, ano a ano. E agora essa carta que veio como uma bomba para a comunidade, porque foi escrita por um próprio funcionário do governo Temer, né, afirmando que caso... É o presidente da CAPES. Pelo presidente da CAPES, né, e pelo Conselho Superior da CAPES, afirmando que caso o teto colocado pelo Ministério do Planejamento para a CAPES seja efetivado, serão cortados 200 mil bolsas em agosto de 2019. A gente está aqui falando em CAPES para aqui, CAPES para lá, mas o fato é que muita gente não sabe o que é a CAPES. Só para esclarecer, e o que tem 200 mil bolsas, o que seria isso, qual que é o papel, né, dessa instituição que é ligada ao MEC, ao Ministério da Educação. Bom, a CAPES é a chamada Coordenação de Aperfeiçoamento de Profissionais de Ensino Superior, né? Então, ela é responsável por bolsas que são bolsas dadas para os estudantes, né? Normalmente estudantes, quando após a graduação, em torno de 23, 24 anos, começam a fazer o mestrado, o doutorado, e eles são responsáveis pela pesquisa feita no Brasil. 80% da pesquisa é feita envolvendo a pós-graduação, esses estudantes. Em 2007, a CAPES assumiu um outro papel importantíssimo, que é a formação de professores da escola básica, além de um mestrado profissional para professores. Então ela está muito envolvida na formação dos docentes. Só para ter uma ideia de números, em relação ao todo, a CAPES é responsável por quantas bolsas no país? Assim, 200 mil, não é isso? Mas isso significa o quê em relação ao todo? Porque existem outras instituições que mantêm bolsas. Sim, existe o CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, dá bolsas também para pesquisa. Existem as fundações estaduais, como aqui em Minas a FAPEMIG, a FAPESP em São Paulo, a FAPERJ e quase todos os estados do Brasil, exceto um, talvez, que não tenha, que dão bolsas de pesquisa. Eu não tenho exatamente o número, mas com certeza a CAPES é responsável por mais de 50% das bolsas. Você fez uma referência aí significativa
quer dizer, o quanto pode ser significativo o trabalho da CAPES, porque é responsável pela formação de professores da educação básica. Isso. Né? Isso. Significa que está formando ou requalificando gente que está no mercado, porque esse é um problema. Inclusive, estava essa semana esse problema sendo abordado na mídia, né, sobre a qualificação dos professores no país, né, sobre a necessidade, a falta de qualificação que há. Né? Sim, exatamente. Então, isso atinge diretamente a sociedade, né, porque ela tem esse programa de requalificação de professores. Eu mesmo já participei de um programa onde nós reunimos por 2 semanas professores do ensino médio. Então esse era um projeto antigo da CAPES, onde nós discutimos com professores formas de melhorar os métodos de ensino e um programa muito interessante. E agora, esses programas atuais de 2007, que ele menciona na carta serão cortados, se relacionam aos professores do ensino básico. Agora, quando se corta bolsas, né, e pesquisa, nós estamos falando de conhecimento que é gerado, que deixa de... Só para dar ideia, né, assim, tentando esclarecer para a sociedade o que isso representa, porque fica parecendo que é só o bolsista que tem lá a bolsa de mestrado, doutorado, que só esse grupo será atingido. Como é que isso atinge a sociedade como um todo? Bom, atinge diretamente, né? Por exemplo, a Zika, que foi tivemos essa epidemia terrível, né? A descoberta da relação da Zika com a microcefalia, né, nos bebês foi descoberta por pesquisadores brasileiros, né? E as pesquisas, elas continuam. Então, recentemente, eles descobriram que esse vírus, por outro lado, ele pode ser usado também no tratamento de câncer, recentemente, pesquisadores da Unicamp. A Embraer, que é uma empresa quarta no setor, né, ela é totalmente ligada ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Centro Tecnológico de Aeronáutica. E para vocês terem uma ideia, ela teve um lucro o ano passado de mais de 1 bilhão, e os aportes ao ITA, por exemplo, são 11 milhões. Então, isso que, quando a gente fala em investimento... O aporte do governo federal para o ITA, que é que forma os engenheiros que vão trabalhar lá no 11 milhões. 11 milhões. E foi quanto que faturou? 4 bi. 1,2 bilhão. 1,2. Então, isso que a gente chama de investimento, né? Você, com as pesquisas, você pode gerar também equipamentos, dispositivos, né? Que tem um valor agregado para o país, então afeta também a economia. Além de afetar a produção de remédios, né? Vacinas, a vacina leishmaniose, né? Que afeta os cachorros, afeta o ser humano, foi descoberto aqui no Instituto, uma das vacinas no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, né? Então, você tem também, recentemente a gente viu a vacina da dengue, também descoberta por pesquisadores brasileiros. E você cancelar os aportes, os recursos para pesquisa ou para a bolsa durante certo tempo, significa que você pode eliminar uma geração de pesquisadores, né? Então você pode nem se recuperar no futuro, né? Então é muito grave. E a chance de competitividade em nível internacional, se já eram precárias, deve ficar muito mais grave, né? Porque Sim. Nós temos uma dificuldade em relação a isso muito séria no país, né? E uma dependência tecnológica muito grande. Exatamente. Os equipamentos que você... Por exemplo, colegas no meu departamento trabalham agora num dispositivo que ele é capaz de identificar rapidamente uma bactéria, alguns tipos protozoários, algum tipo que infecta o ser humano, por exemplo. Um dispositivo pequeno que pode ser levado, por exemplo, para um campo, um local inóspito. Então isso é conhecimento que começa primeiro na pesquisa básica e depois você aplica, leva essa ideia numa aplicação diferente, né?
Isso agrega valor, isso significa que a economia brasileira fica menos dependente de exportação das commodities, que são importantes também, mas são mais sensíveis a variações de preço, né? E claro que isso vai gerar mais recursos para o país e gerar mais emprego, né? Agora, professor, inclusive em ano eleitoral, não é? Nós temos uma parcela dos candidatos e um grupo na sociedade que defende aí um pensamento liberal que precisa de um Estado mínimo. E nesse discurso cabe bem perguntar, a iniciativa privada, o que ela abarcaria, que tipo de pesquisa, ou ela abarcaria essas pesquisas que hoje são bancadas pelo Estado, pelo governo federal? Sim, esse é um dos problemas que temos, né, que no Brasil 90% da pesquisa é feita nas universidades. Mas isso é um problema ou por que é um problema? Né? É um problema porque nós gostaríamos que a iniciativa privada se envolvesse mais. Né? Então, e por que não se envolve? Em países como a Coreia, por exemplo, a metade da pesquisa, dos recursos para pesquisa, são feitos pela iniciativa privada. Isso faz com que eles desenvolvam tecnologia de ponta, né? E disputem os mercados mundiais. Aqui, mais de 90% é o Estado na universidade. Uma das razões que a iniciativa privada talvez não faça, não invista, seria porque a pesquisa ela tem sempre pensando a longo prazo, né? Não dá lucro imediato. Não dá lucro imediato, né? Então necessário... O senhor acredita que há pesquisas que não têm nenhuma chance de ser subvencionada pela iniciativa privada dentro desse raciocínio? O senhor falou que na Coreia do Sul é a metade. Né? Isso. Isso é porque tem uma parte que só o Estado faria? Seria isso? Uma parte que só o Estado faz, mas tem uma boa parte da pesquisa desenvolvimento de processos, né? Desenvolvimento de novos equipamentos, de novas tecnologias. Isso, com certeza, pode ser feito e deve, né, pela iniciativa privada, né? Agora, professor, o governo, a princípio, voltou atrás. O próprio presidente Michel Temer deu uma declaração dizendo que não, que o que foi aprovado na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de corte de 11% do orçamento para a educação, que isso não vai acontecer. Que essas bolsas, pelo menos, não serão essas 200 mil bolsas que o presidente da CAPES alertou ao Ministério, não serão cortadas. Por que a comunidade, né, está em alerta e está mobilizada, mesmo o presidente dizendo que não vai haver o corte? Bom, primeiro pela lei do teto dos gastos, né? Então ela coloca uma camisa de força no orçamento que é público, né, que é investido em educação, pesquisa e saúde, né? Todos os gastos, chamados gastos, mas na verdade são investimentos, né, também, os gastos públicos. Tem uma carta do dia 3 de agosto do Ministério de Planejamento dizendo que os cortes no Ministério da Educação serão de 11%. Né? Então nós temos uma data, que é 14 de agosto, que é quando o Temer pode vetar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que veio do Congresso. Essa lei, que mantém os recursos de 2018 corrigido pela inflação, é que a gente quer, e todas as sociedades científicas e a própria CAPES, né, está pedindo para ser mantido. Né? Então, os recursos de 2018 corrigido pela inflação. O Ministério do Planejamento diz que não, que vai haver um corte de 11%. O Ministério do Planejamento diz que vai haver um corte de 11% no Ministério de Educação. E ele é repassado esse corte maior ainda para a CAPES, de 16%, 650 milhões. Se o próprio presidente da CAPES, né, faz essa carta, correndo o risco de ter que sair do governo por isso, né,
porque ele é nomeado pelo realmente governo que está aí. Que está aí. Realmente o teto foi colocado para ele, né? Então nós temos essa data de 14 de agosto, né? Que é onde até o ponto, a data que o presidente pode vetar, o chamado artigo 22, que é o artigo que está nessa lei que garante recursos do mês 2018 corrigidos pela inflação, né? E nós estamos, então, mobilizados, né, alertas então, se eu por causa disso. Né? O corte que foi anunciado pelo Ministério do Planejamento é bem superior ao que o próprio teto de gastos prevê. É isso? Quando você se refere a esse artigo está onde? Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Congresso, na LDO. E lá tem 2 artigos importantes que as sociedades científicas querem e necessitam que seja mantido. Um artigo 22, que diz que os recursos da educação, que o orçamento será o de 2018, mais a inflação. O artigo 6º é que diz que os recursos próprios da universidade, eles ficarão fora da lei do teto. Quais são os recursos próprios das universidades? Recursos próprios são recursos que a gente obtém em acordos com as prefeituras, acordos com governos estaduais, são convênios, né? E também com a iniciativa privada. Esses acordos são muito importantes para a sociedade. Muitas vezes são acordos relacionados à saúde, prestação de serviços para as prefeituras. E quando esses recursos extrapolam a lei dos gastos, eles voltam para Brasília para pagamento da dívida, né? Então, o Congresso fez esse artigo, né, na LDO, que garante que esses recursos próprios estarão fora da lei do teto dos gastos. Agora, professor, como é que como é que esses professores, essa comunidade acadêmica está se mobilizando para mostrar para a sociedade que as perdas que isso, né? Nós falamos disso mais longamente no início da entrevista. Sim. Mas como é que isso vai atingi-la, né? Essa mobilização pretende fazer isso? E como acessar? Muitas vezes alguns assuntos parecem muito herméticos, né? Sim. Dão a aparência, aquilo que está intramuros ali das universidades, Sim. que não tem muito a ver com o resto da sociedade. O que vocês vão dizer para a sociedade? Bom, a sociedade tem que ver que a universidade é um patrimônio dela, né? Então, a UFMG, nesses dezenas e dezenas de anos, né, formou médicos, engenheiros. Então, certamente, todas as pessoas, várias desses profissionais que eles conhecem, foram formados por nós. Segundo as pesquisas que a gente faz, né? As pesquisas que a gente faz envolvem desde da parte mais técnica, como novos materiais, desenvolvimento de equipamentos, por exemplo, que talvez ele esteja usando no oftalmologista, foi desenvolvido por nós, né? Então, tem um exemplo de uma grande empresa de São Carlos, né, que desenvolve equipamentos, e ela é ligada o professor, ele é professor da Universidade de São Paulo. Remédios, vacinas, etc. A nossa luta, então, para mais recursos, né, é uma luta que só vai ter efeito se a gente conseguir convencer a sociedade da importância disso, né? E para isso, vão se mobilizar ao ponto de ir para a rua, tem a paralisação, vai ter protesto na rua, isso está previsto? Sim. Para sexta-feira agora? Sexta-feira já tinha sido chamada pelas centrais sindicais, e recentemente todas as centrais sindicais se envolveram nesse protesto, chamado Dia do Basta, que ele envolve um protesto contra o desemprego, a terceirizações, reforma da Previdência, o aumento dos combustíveis. E nós nos incorporamos a esse protesto, né,
onde nosso protesto é em relação à lei do teto dos gastos, a perda de recursos para a educação, ciência e tecnologia, os cortes de bolsa, como esse anunciado da CAPES. Então nós fizemos uma assembleia, né? Realizamos uma assembleia na terça-feira, que foi aprovada essa paralisação no dia 10, justamente para a gente se incorporar a essa manifestação que vai ser às 11 horas na Praça Afonso Arinos, partindo de lá. E também nós estamos juntos, né, com os técnicos administrativos do sindicato Sindifes e dos estudantes, né? E a Associação Nacional de Pós-Graduação, que ela é diretamente atingida por esses cortes, também está chamando a manifestação, também está se incorporando essa manifestação junto com a União Nacional dos Estudantes. Os estudantes estão mobilizados, professor? Porque eles são uma força motriz importante, né? Sim, inicialmente os pós-graduandos estão bem mobilizados e uma parte dos estudantes de graduação. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo ao mundo político. Enfim, é uma luta difícil, né? Mas a mobilização, certamente, dessas categorias aí envolvidas das universidades é fundamental para tentar deter as perdas que a educação pode ter. Sim. Sim, nós temos que convencer ao governo e à sociedade que em educação, saúde, ciência, tecnologia, você não corta, você aumenta recursos. Isso que os países que enfrentaram a crise, né, 2008, têm feito, né? Obrigada de novo. Eu conversei com o professor do Departamento de Física da UFMG, Sebastião de Pádua, da PUB, o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Ele é secretário-geral da PUB. O nosso assunto aqui é sobre a mobilização que a comunidade acadêmica e científica está organizando. Tem manifestação da UFMG na sexta-feira, mas também há pelo país, de diversas entidades envolvidas. E a pressão é para que não haja cortes na educação, não haja cortes na área de pesquisa, especialmente na CAPES, como o próprio presidente da CAPES denunciou ao Ministério da Educação, cobrando um anúncio, uma previsão do Ministério do Planejamento de 11% de cortes, o que redundaria em 16% do corte do dinheiro que vai para a CAPES, 650 milhões. Não é isso? Então, essa é uma luta e todo esse dinheiro vai para o quê? Para a pesquisa que vai criar novos saberes e coisas que eu e você usamos e precisamos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.